Olá! Nessa terceira aula, assim como eu comentei na aula anterior, nós vamos falar sobre feminismos plurais e o porquê ele existe, qual é a importância desse movimento atualmente. Caiu o microfone aqui. Voltando. Vamos ver qual que é a importância da gente discutir isso atualmente. Então, como foi falado, as mulheres da nobreza, as mulheres da elite, elas tiveram que brigar, queimar o sutiã, fazer muita algazarra, vários protestos, para conseguirem o direito delas de votar, de direitos cidadãos iguais aos dos homens. É uma luta válida? Claro que é uma luta válida. Sim, ainda bem que houve essa luta para que hoje as pessoas chegassem, as mulheres chegassem onde elas chegaram. Mas naquela época, enquanto as mulheres estavam ali queimando sutiã, enfim, brigando para elas terem o direito de trabalhar, onde estavam as mulheres negras? Elas ainda estavam naquela fase de, bom, eu não sou escravo, mas o meu lugar é tal. Elas nunca foram tratadas com o zelo, com aquela coisa de uma princesa que tem que ficar em casa, que tem que ser cuidada, que tem que ser sustentada. Não, elas tinham que trabalhar para se manter e sempre foi assim. Então, existe até um livro da Bell Hooks, em que ela fala, o título do livro é E Eu Não Sou Uma Mulher, porque existe essa grande diferença, né? Existia essa grande diferença. Quais eram as lutas das mulheres brancas, da elite ou não, né? Mas adquiriram o direito de trabalhar, mas eram em condições muito ruins. E qual era a luta da mulher negra? E a diferença é enorme, enorme. Angela Davis, ela é uma escritora norte-americana que já faleceu, uma escritora negra. Em um dos livros dela, ela traz um fato que ela fala sobre a escravidão lá nos Estados Unidos, na época da escravidão, e ela fala sobre a equidade entre homens e mulheres nas comunidades escravas. Então, o homem branco via as pessoas negras como pessoas para trabalhar. Não importava se era homem, se era mulher, se a mulher estava grávida ou não, se tinha acabado de perder um filho, não importava. Aquelas pessoas tinham que estar trabalhando. E normalmente era um trabalho pesado, era braçal. Então, tanto mulheres quanto homens tinham se desenvolvido da mesma forma, digamos assim, músculos, força e conhecimento sobre plantação, cuidados de casa, entre muitas outras coisas. Dentro da comunidade dos escravos, existiam sim as famílias que se formavam. Então, marido, mulher, filhos, famílias, como nós temos em qualquer outra comunidade. E não existia diferença, não existia o lugar da mulher que era dentro de casa cuidando do filho e do marido fora trabalhando. Não, existia, digamos assim, o que a gente conhece hoje como parceria. Tanto faz como tanto fez se a mulher ia ficar dentro de casa cuidando do filho ou o homem ia ficar dentro de casa cuidando do filho, porque era igual, não existia essa diferença de quem é o mais forte, de quem tem mais facilidade para isso ou para aquilo, porque eles já haviam desenvolvido tudo. Isso é bom ou não? Claro que não, por conta das condições, mas estou trazendo um dado histórico. E depois que acabou essa época da escravidão, eles entraram nas leis, nos costumes, enfim, do que já estava estabelecido. Então, era muito difícil para um homem negro conseguir um trabalho e para uma mulher negra ainda mais. Existia essa visão do lugar do homem negro e do lugar da mulher negra. E se a gente parar para pensar, será que hoje ainda não existe? Aqui no nosso, subjetivado nas nossas mentes, será que ainda não existe? Será que a gente ainda não se percebe fazendo alguns questionamentos muito estranhos às vezes? Por exemplo, se você for fã de Grey's Anatomy, que é uma série longa, gigantesca, que traz muitas questões do dia a dia, tem um episódio muito específico, que eu vou trazer qual é, e coloco aqui em algum lugar do vídeo ou na apostila, em que uma doutora incrível, especialista em questões do coração, a parte cardíaca, ela comenta, né, que ela chega para atender uma paciente, ela é a médica que vai atender a paciente olha para ela, olha para o médico residente e começa a conversar com o médico residente, ignorando completamente a presença dela.
E depois ela começa a comentar: o racismo ainda existe, ele está em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. Quando eu estou com a minha passagem de primeira classe, eu vou para a fila da primeira classe e educadamente a moça da companhia aérea me pergunta se eu não estou na fila errada. Com licença, será que a senhora não está na fila errada? Posso conferir seu bilhete? E para as demais pessoas brancas ela não pergunta isso. E apesar de ser uma série, Elisa, você está falando bobagem, porque é história, não é real. É uma série baseada em fatos reais, em fatos do nosso cotidiano. Inclusive traz muita coisa relacionada ao feminismo, ao machismo, entre muitas outras críticas sociais interessantes. É possível que a gente ainda pense sobre isso e trarei alguns artigos, alguns trechos de artigos muito interessantes aqui, para a gente refletir sobre o nosso lugar, o que a gente pensa, o que a gente está falando, o que a gente está pensando, com base no quê? É muito mais complicado o racismo estrutural relacionado à mulher negra. No livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, ela coordenou um projeto com uma série de livros que falam sobre feminismos plurais. E neste livro aqui, ela mesma, né, a autora, ela não se organizou como ela tem a autoria do Lugar de Fala. Ela traz diversos pensadores, acadêmicas maravilhosas, mulheres negras que ao longo da história conseguiram quebrar diversos paradigmas, diversas barreiras para chegarem a este local acadêmico que é realmente para poucos. Já sabemos que para poucos, imagine então para uma mulher negra. E ela fala de como os problemas, né, eles têm uma certa intersecção. Então, existe um problema de racismo, existe um problema de machismo. Se for uma pessoa LGBTQIA+, vai ter também um preconceito com relação a isso. E tudo isso junto, né, coloca essa mulher num local de maior vulnerabilidade. É necessário a gente falar sobre isso. É necessário a gente falar sobre racismo. E sobre a questão de lugar de fala mesmo, eu gostaria de trazer uma reflexão. Na internet também tem muitos comentários, um entendimento, digamos assim, um tanto quanto equivocado sobre o que é o lugar de fala. Então, muitas pessoas escrevem, né? Eu não vou comentar sobre isso, pois não é o meu lugar de fala. Eu não vou me posicionar sobre isso, pois não é o meu lugar de fala. Ou seja, como se fosse uma pessoa branca que diz que não vai se envolver, digamos assim, porque ela não tem a vivência da pessoa negra, ela não sabe na pele, ela não sentiu na pele qual é a vivência da mulher negra. E tudo bem, tá certo, não sabemos mesmo, jamais sentiremos. O máximo que a gente pode fazer é estudar muito e tentar imaginar o que é e como é. E isso é empatia. A empatia ela é muito mais do que se colocar no lugar do outro, porque é impossível a gente saber o que o outro está sentindo. Mas o imaginar, usar o nosso poder de imaginação, se conectar com a outra pessoa é 100% possível. Então, essa questão do que é o lugar de fala está um pouco nevoado. Então, o que a Djamila Ribeiro traz? Ela traz uma linha Foucaultiana de entender o que é o discurso. Então, o que está sendo falado pela Elisa? Qual é o lugar de fala? Qual é todo o histórico, toda a vivência da Elisa? Porque num discurso, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se posiciona, a gente nunca faz isso sozinho. Nós trazemos toda uma construção que foi feita ao longo do tempo, ao longo de vivências. Então, na minha fala vai ter muito da minha mãe, vai ter muito do meu pai, vai ter muito dos empregos que eu já tive, do restante da minha família, situações que eu já vivi. Então, se eu digo aqui que eu sou uma racista em desconstrução, o que está sendo falado, o que vem junto com esse discurso, quais são todas as verdades que eu já ouvi, verdades, que já foi considerado verdade por mim, que eu já ouvi ao longo do tempo, para eu falar da maneira que eu falo, para eu trazer esses assuntos que eu trago na nossa aula. Então, a análise do discurso, segundo Foucault, a análise do discurso Foucaultiana, é isso. Qual é
a construção dessa pessoa. Como que ela construiu todo esse discurso? Tem muita coisa que não está dito, que está implícito. E ali a gente pode capturar muitas impressões sobre os lugares e as situações que essa pessoa já passou. Então, a Djamila Ribeiro, ela vem falar sobre o lugar de fala como algo diferente do que está ali nas redes sociais. Nós temos o senso comum, o que muita gente acha que sabe, um fenômeno que muita gente acredita que funcione de uma determinada forma. Nós temos a vivência pessoal de cada um e nós temos a epistemologia. Então, o senso comum é aquela coisa de, não, se o bebezinho tá com soluço, coloca uma lãzinha na testa dele que ele para de soluçar. Não tem conhecimento, embasamento científico algum, mas muita gente fala isso. A vivência, a experiência. Eu posso falar sobre as minhas vivências, sobre as minhas experiências, sobre o meu lugar, sobre a minha vida. Eu não posso dizer como outra pessoa se sente, de forma alguma. Não importa quem seja outra pessoa. Eu não posso ditar como essa pessoa se sente. E a epistemologia, ela vai trazer, a episteme, ela vai trazer, então, questões diferentes. Estudo, artigo científico, ciência, o que já foi produzido a respeito de um determinado assunto. Críticas sociais, realmente uma construção histórica, teórica, para olhar o mundo de uma determinada forma. Então, existem linhas de pensamento, autores, pensadores que podem nos guiar para verificar a sociedade, para a gente analisar a sociedade, por exemplo. Então, é o meu lugar de fala, pode ser o meu lugar de fala, criticar uma determinada situação dentro da minha empresa, por exemplo, que não tem gestão de diversidade, mesmo eu sendo uma mulher branca. Eu posso conversar, eu posso trazer formas de fazer uma gestão da diversidade que seja efetiva mesmo, ou trazer sugestões para que ela mude, para ser efetiva de verdade. E sim, eu estou falando com base no que eu já estudei, eu estou falando com base nos teóricos que eu já li e nas visões sociais. E essa questão da diversidade, ela é muito necessária. Tem gente que acredita que não adianta nada. Mas imagine só se todos os produtos fossem pensados para um estereótipo de pessoa apenas. Teve uma montadora que, quando eles estavam estudando o airbag, eles fizeram um airbag estruturado para um homem alto, lá nos padrões alemães. E se uma pessoa um pouco mais baixa, uma mulher, por exemplo, estivesse dirigindo o carro e acontecesse um acidente e esse airbag fosse, meu Deus, ele foi ativado, essa mulher ela iria sufocar. Ela não teria como, se ela fosse mais baixa, ela não teria como sobreviver ao acidente, não por conta do acidente em si, mas por conta do airbag. Então, quando a gente fala de uma empresa sem diversidade, a gente está falando de um problema muito grande aí. A exclusão pode gerar problemas até financeiros, além de todos os outros que geram na sociedade.